Meus irmãos, talvez vocês vieram aqui e vocês ouviram que o nosso tema, desse fim de semana, e aí eu já quero te convidar para estar com a gente no culto da ressurreição, que vai ser no domingo pela manhã, 7h30 da manhã, a gente vai estar aqui para poder juntos celebrar a ressurreição de Jesus. Por isso que essa história ainda não acabou, mas nós, e domingo à noite também a gente vai estar aqui. E talvez você veio porque você ouviu o vídeo que a gente passou desde WhatsApp a Facebook, você recebeu o panfletinho, ou alguém te chamou falando bem assim: vamos lá na igreja que a gente vai ter uma série de estudos chamada 50 Tons de Vermelho. O nome da série é 50 Tons de Vermelho, da cruz ao sepulcro vazio. E alguns chegaram aqui falando assim, todos vocês estão perguntando assim: pastor, mas por que 50 tons de vermelho? Da onde apareceu esse negócio de 50 tons de vermelho? Mas o nosso objetivo era exatamente provocar vocês com essa reflexão. Eu não vou aqui tratar de 50 tons de cinza, não é nada disso que eu vou fazer, embora foi da onde a gente tirou a inspiração para essa série desse fim de semana. Porque quando a gente olha para o filme, eu não vou aqui ficar falando do filme ou do livro, quem assistiu, quem não assistiu, quem leu o livro, quem não leu o livro, não é isso que a gente quer tratar. Mas é interessante porque esse filme conta a história do Sr. Grey, que é o senhor, em inglês é o Sr. Cinza, e ele conhece uma moça que é a Ana, e aí eles desenrolam-se todo um relacionamento deles. Mas o que me chamou a atenção não é as questões que o filme ou o livro tem levantado, o livro é uma trilogia, não é isso. Mas o que me chamou a atenção é exatamente por que 50 tons. Às vezes você fica se perguntando assim, mas por que 50 tons e o que isso tem a ver com a gente? O que me chama a atenção nisso tudo é que esses 50 tons, eles estão relacionados com a personalidade do ator principal do filme, do James Gray. A ideia é que cada tom desse é porque ele é um cara de muitas facetas, ele é um cara de muitas faces. Mas qual a ideia é isso? Faceta é uma característica que ele tem. Ele teve algumas circunstâncias que aconteceram com ele na infância, quando ele era garoto, e a boa geração psicológica que a gente vive diz que tudo que você vive na infância tem a ver com o que você é agora. A gente já estudou aqui que o cristianismo não diz isso. O que eu vivi na infância, o que fizeram comigo, isso não determina quem eu sou. O que determina quem eu sou é quem eu sou em Cristo, não o que aconteceu comigo. Mas, tudo bem, lá é a ideia de que esse cara tem várias características particulares dele. Tem várias características nele que são extremamente peculiares, são dele. E a ideia é que toda hora aparece uma faceta, aparece uma característica dele. E aí eles colocam, e o filme chama-se 50 tons, e aí não acho que é à toa. Lá com eles tem uma ideia de numerologia, o número 5 e os seus derivados, aí tem vários sinais, mas não é isso que a gente quer tratar. Eu queria tratar exatamente, a ideia de falar de facetas, quando nós usamos o vermelho, e aí você pode traduzir 50 tons por 50 faces, por 50 características, peculiaridades, coisas que só ele tem. E aí eu queria que a gente refletisse nesse fim de semana exatamente sobre algumas peculiaridades, sobre algumas coisas que só Jesus tem. Algumas coisas, algumas características que só ele tem e ninguém mais. Essa que é a ideia, essa que é a provocação. O que há em Jesus que não há em ninguém mais. E é por isso que vocês vão estudar 3 coisas nesse fim de semana. Hoje, a primeira face que só Jesus tem é um sofrimento que ninguém mais tem. Domingo de manhã a gente vai estudar 50 tons de incertezas. E domingo à noite a gente vai estudar 50 tons de esperança. Então não perca as cenas do próximo capítulo, você que vai ver as de hoje. Aqui não é a Babilônia, mas tem capítulo amanhã. E aí eu queria pegar esse texto com vocês. Olha só, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado ou
e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e com a raiz de uma terra seca, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Nós olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele nós não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado. E não só isso. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado que estava sobre todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dele cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aí eu queria conversar com vocês sobre o que o sofrimento de Jesus tem que o meu e o seu não tem. E isso que eu queria levantar com vocês hoje. Essas perguntas que são problemas. Quais são as facetas do sofrimento de Jesus? Quais são as características particulares do sofrimento de Jesus? O que o sofrimento de Jesus tem, mas que nenhum outro sofrimento tem. O que o sofrimento de Jesus significa, mas que nenhum outro sofrimento significa. Pensando nisso, gente, estudando, eu fiquei pensando, como é que Jesus sofreu? Como foi esse sofrimento dele? Eu achei essa reportagem da Isto É, e eu achei engraçado, porque há algum tempo, eles estavam trabalhando, e teve uma versão da morte de Jesus que foi muito famosa, aquela de que Jesus estava na cruz, e ele morreu por asfixia, porque ele não conseguia respirar. A ideia era, como os braços dele estavam abertos, historicamente o pessoal acreditava que ele não morria, ou ele morreu a partir do momento que ele, quando subia para respirar, ele não conseguia mais, o ar não entrava, então Jesus tinha morrido por asfixia. Eu fui pesquisar se realmente essa era a corrente que realmente existia. Aí eu achei essa revista de essa edição de 1998 da Isto É, e a ideia é como morreu Jesus. Não tem como a gente não ficar assustado com essas cenas aqui. E elas são às vezes só encenações. Mas é engraçado é que esse médico legista que fez o Friedrich, ele ficou desde a década de 70 até a década de 90 fazendo estudos para ver o que tinha acontecido com Jesus, por que Jesus tinha morrido. E ele começou a dar alguns significados para isso. Primeiro, ele mostrou que o que aconteceu com Jesus, quando ele sua gotas de sangue, isso acontece com Jesus porque as glândulas por onde a gente transpira, no caso dele, como ele estava num momento de estresse muito grande, elas se retraíram, e quando elas se retraíram, e depois elas
se expandem, é como se os vasos sanguíneos se rompessem, e Jesus começa a transpirar sangue. E isso é muito raro acontecer, mas acontece quando alguém está num nível de estresse muito alto. Jesus estava num nível de angústia alto demais, por isso os vasos sanguíneos dele conseguem se romper e o sangue sai pela pele. Mas não é só isso. Repara que ele fica uma noite inteira, e depois no outro dia pela manhã, tomando a bordoada no rosto e no corpo. E os romanos tinham um método de inquisição muito pesado. Vocês viram os meninos dando chicotada ali? Era aquilo mesmo. Eles pegavam uma espécie de azorrague que tinha ou ferro ou ossos na ponta. Normalmente eram 3 negocinhos assim. E aquilo entrava na pele de quem era castigado. E o castigo eram 40 chibatadas menos uma. Aquilo entrava e rasgava a pele. Normalmente quem passava por um castigo desse tinha fígado rompido, baço rompido, a pele já não existia mais, porque não tinha lugar para bater. Jesus perde muito sangue, e por perder muito sangue, quando ele vai, ele está com muita sede. É engraçado que a gente não consegue perceber isso, mas de Jerusalém até onde Jesus foi crucificado, foram 8 quilômetros de caminhada. Depois de apanhar e perder sangue e ficar com sede no sol da Palestina, eles ainda colocam não é a trave que Jesus levava, não era a cruz, porque ele não aguentaria. Uma cruz dessa tinha 80 quilos, 90 quilos. Jesus leva simplesmente esse bastão, só que do jeito que ele está. Eles amarram os braços dele, cerca de 20 centímetros de altura, daquela madeira, e amarram, e ele precisa levar. Só que como é que ele vai aguentar carregar por 8 quilômetros isso? Com todo mundo olhando à sua volta, é muito peso. Por isso que eles acreditam que Jesus na verdade não aguentou levar, alguém precisou levar para ele. O texto bíblico deixa isso claro, que alguém está passando e leva a cruz para ele, porque ele já não aguentava mais. Os pregos que entraram nas mãos de Jesus, mas antes disso, e quando eles colocam uma coroa de espinho na cabeça dele, eram espinhos de mais de 3 centímetros de tamanho. E quando isso entra na cabeça de Jesus, esse médico legista diz que há um nervo craniano, que possivelmente quando esses espinhos entram, esse nervo se retorce, e é uma dor, e ele usa um adjetivo lancinante, é uma dor extrema. Agora imagina, ele ainda tem que carregar essa cruz, e quando ele chega lá, eles enfiam nas mãos de Jesus, e ele diz que não tem como ser entre esses ossos. Sim, são nas mãos de Jesus, até porque os braços dele estão amarrados na cruz. Os cravos que os romanos usavam tinham mais de 12 centímetros de tamanho. Quando ele abre a mão, eles batem um cravo, e com mais de 12 centímetros entra, e o nervo do braço de Jesus se repuxa, o tétano entra dentro do braço dele, é uma dor fora do quadrado. Jesus não tem os pés crucificados assim como a gente normalmente imagina. Foi um colocado do lado do outro, e 2 pregos entram nessa união que tem entre o seu pé e os ossos da perna. Cravos de mais de 12 centímetros de tamanho entram, e aquilo dói até não poder mais. E a única coisa que Jesus fala é: eu estou com sede. Ele chega a dizer que possivelmente Jesus deve ter sofrido em torno de 18 horas, é o sofrimento dele, a ponto de quando ele olha na cruz e diz assim: chega, é porque literalmente ele não aguenta mais. É um sofrimento fora de série, é um sofrimento fora do quadrado, não dava para aguentar mesmo. E talvez alguns de vocês que são mais céticos, que não acreditam muito, vocês podem talvez dizer assim: Rômulo, por que ele teve que passar por isso? Porque eu tenho encontrado, às vezes, pessoas crentes há muito tempo que não conseguem responder por que Jesus teve que passar por isso tudo. Eu tenho falado aqui na comunidade da gente que crente tem resposta pronta para tudo. Você pergunta assim: por que Jesus teve que morrer? Morreu pelos nossos pecados. Mas se você fala assim: me explica um pouquinho mais, ele já não sabe. Ele não tem condições de explicar nada. E quando a gente fala assim: por que Jesus teve que sofrer desse jeito?
Por que isso teve que acontecer com ele? A maioria do mundo não sabe disso, e os crentes também não sabem. O pastor Tim Keller, que é um pastor presbiteriano americano, ele diz o seguinte: há 3 coisas que as pessoas falam do porquê Jesus morreu. Os fariseus da época, os doutores da lei, diziam: ele morreu porque ele era um farsante. Ele dizia que era Deus, e porque ele dizia que era Deus, ele pecou, ele blasfemou, falou com a boca, ele falou mal contra Deus, e por isso ele tinha que morrer. É uma razão justa. Agora alguns outros dizem assim: não, Jesus morreu porque ele é um mártir, e como sendo um mártir, ele veio dar o exemplo para nós do que é que tinha que ser. Então Jesus na verdade veio morrer para ser um mártir, porque ele era um homem bom. Como ele era um homem bom, então tudo bem. Um homem bom, um homem legal, veio aqui, deu o exemplo. E aí, a maioria das pessoas dizem assim: por que Jesus morreu? Porque ele veio dar o exemplo. Os discípulos dele depois criaram essa história toda que vocês acabaram de ver aqui, botaram na boca de Jesus coisa que ele nunca falou, e o cristianismo é coisa de Pedro e Paulo. Ninguém teve nada a ver com isso. Quem inventou o cristianismo? Pedro e Paulo. E talvez você tenha essa ideia, porque é o que a gente ouve mais por aí na rua. Essa é a versão mais comum que a gente ouve. Só que pensa cá comigo: se Jesus era simplesmente um mártir, por que ele tinha que morrer? Não foi Roma que matou Jesus. Vocês viram o Heber Pilatos lavar as mãos aqui. Não foi Roma que matou Jesus. Se Jesus fosse um mártir, é porque ele queria levantar uma questão política, e aí Roma não deixaria, mas Roma não viu nada contra ele. Então não faz sentido Jesus ser um mártir, porque senão Roma iria matá-lo. Mas Roma não fez isso. Quem fez isso foram os judeus. E por que os judeus fizeram isso? Os judeus fizeram isso porque ele tinha dito que ele era o Filho de Deus. Então peraí, Jesus disse que era Deus. Então peraí, se Jesus é um homem bom, ele não pode mentir. Se ele mentiu, ele não é um homem bom. Então se ele falou que ele era Deus, ele não pode ser um homem bom, porque ele está contando mentira. Então que história é essa de exemplo? Jesus não pode ter morrido por exemplo. Jesus não pode ter sofrido para dar exemplo para ser ninguém. E Jesus na verdade, e aí é a terceira e última proposta que eu tenho para fazer para você, se você vai acreditar ou não. A última proposta é: Jesus morreu. E aí é isso que eu queria tratar com vocês hoje. Em primeiro lugar, porque o sofrimento de Jesus é substitutivo. Rômulo, que palavra difícil. É por isso que eu botei aquele: sai o 8 e entra o 13. É isso aí. Sai um e entra o outro no lugar. O sofrimento de Jesus é diferente de qualquer outro sofrimento, porque o sofrimento de Jesus é para substituir alguém. Rômulo, me explica esse negócio direito. O texto que a gente leu diz assim: olha lá, ele tomou sobre si as enfermidades de quem? Nossas, não eram dele. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, não foram as dele. Foram as nossas iniquidades. Você foi lá na minha casa fazer uma visita para mim, tudo bem? Estou te esperando lá, joia? Depois da gente tomar aquele café legal, batemos aquele papo joia, a gente conversou muito, a tarde toda. Aí quando você foi sair de tardinha lá de casa, você foi dar uma ré, não viu direito, você só ouviu o barulho. Pá! Quando você olhou para trás, você arrebentou meu portão. Aí você olhou e falou assim: o portão do Rômulo. Aí eu desço. Quando eu chego lá embaixo, eu olho para você, você olha para mim. Nós só temos duas coisas que a gente pode fazer aí. Eu posso olhar para você e falar assim: filho, tudo bem, segunda-feira eu dou 3 orçamentos para você, você paga o portão. Escolhe qual é mais barato. Ou a gente tem uma outra opção. Eu posso chegar para você e falar: cara, vai embora, está resolvido, esquenta não, deixa que eu pago a conta. Entende o seguinte, o Tim Keller fala isso: numa relação, nunca, quando alguém ofende o outro,
Uma das partes tem que ficar com a conta. Uma das partes tem que ficar com a conta. Repara como é o seu relacionamento com o seu marido. Quando esse abençoado faz alguma coisa com você, você tem duas opções. Ou você fica com a conta para você, ou você olha para ele e diz assim, quem tem que pagar a conta é você. Isso é perdão. Relação de perdão é isso. Reparem que no nosso dia a dia, a gente vive esse relacionamento o tempo todo. Quantas pessoas, por exemplo, você se relaciona na sua vida que te feriram fisicamente, feriram você emocionalmente, feriram você espiritualmente, feriram você moralmente, feriram você financeiramente? Qual é a posição? O que você pode fazer? Duas coisas. Ou você chega para esse cara e fala assim, tu tem que me pagar, ou você diz, não esquenta não, o ônus da prova ou o ônus da queda fica comigo. A nossa relação com Deus é da mesma maneira. Às vezes alguns falam assim, mas pastor, Deus podia muito bem chegar e falar bem assim, ô Wesley, beleza, cara, tá perdoado, legal. Deus podia chegar e falar assim, ô Johnny, legal, cara, tá perdoado. Gente, o mesmo Deus que é amor é 100% justiça. A alma que pecar, essa vai morrer. No tribunal de Deus tem que ter inquisição. No tribunal de Deus alguém vai morrer. No tribunal de Deus alguém vai ter que pagar a conta. Agora a grande diferença é que quando a gente olha para o Criador, e aqui deixa eu só fazer uma direção com vocês nisso. Quando a gente olha para o Criador, eu vejo um mundo criado perfeito. O problema do mundo criado perfeito é Gênesis 3, que é a queda. Assim como, Paulo vai dizer isso em Romanos 5,17, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A sentença já foi dada por Deus. Alguém tem que morrer. Teve pecado, alguém vai morrer. No tribunal de Deus, gente, não adianta que não vai conseguir entrar pela porta dos fundos. No tribunal de Deus não tem habeas corpus de advogado. No tribunal de Deus não tem mandado de segurança. No tribunal de Deus, pecou, morreu. É assim que é. O problema é que essa mensagem não é bonita para o mundo, porque o mundo prega um Deus que é energia, um Deus que é qualquer outra coisa, um Deus que é talvez até um ser bacana, legal, bom velhinho, Papai Noel que mora lá em alguma galáxia que nem aquele não chega. Só que a mensagem do cristianismo é diferente. A mensagem do cristianismo vai dizer assim, olha, no tribunal de Deus teve pecado, teve erro, teve transgressão, vai ter morte. E é por isso que o sofrimento de Jesus é substitutivo, porque quem devia estar lá era eu e você, não era ele. Mas o sofrimento de Jesus tem uma segunda coisa, é moeda de troca. Quer ver? Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Tem um preço para ser pago nisso. Tem um preço. É engraçado que eu estava conversando com a turma aqui da igreja, acho que domingo mesmo, e eu estava falando com eles o que é salvação. O que é salvação? Salvação no nosso tempo, irmãos, você que nos visita, salvação no nosso tempo é uma coisa muito psicológica. Salvação no nosso tempo é ser salvo da conta que eu tenho que pagar segunda-feira. Ser salvo na nossa época, e eu lembro que domingo eu citava aqui o Francis Schaeffer, ser salvo na nossa época é ter paz e prosperidade. Paz pessoal e prosperidade, isso é salvação na nossa época. Reparem que sempre que a gente olha para alguém, a gente fala assim, como é que eu vejo quem é filho de Deus? Não, aquele lá está prosperando, olha, esse é o filho de Deus. E aí a gente olha às vezes aquele rapazinho, aquele senhor lá, cara, passando o pão que Deus amassou. A gente fala, é pecador. Porque a gente resumiu o cristianismo e a obra de Jesus, a paz e prosperidade, a gente dizia aqui.
Mas o cristianismo e a mensagem do sofrimento de Jesus é porque tinha um preço para ser pago. Tinha um preço. Quando Jesus gritou, está consumado, Jesus está dizendo, está pago. Jesus está dizendo, olha, foi completamente quitado. Não tem quando a gente que fez o curso CRAU aqui na igreja, que é um curso de finanças, a gente estuda sobre o dia D. Lembra quem faz o CRAU aí, lembra do dia D? Sonha para chegar no dia D. Sabe o que é o dia D? É o dia sem dívida. É aquele dia que você conseguiu se programar e você não tem dívida nenhuma mais. Esse é o dia D. O dia D foi o dia que Jesus disse, está pago. Foi o dia que ele falou assim, qual é o preço que é cobrado? O preço que é cobrado é morte. Então alguém vai ter que morrer. E Deus diz, quem morre sou eu. O sacrifício, o sofrimento de Jesus é moeda de troca. Entrou ele no seu lugar. E na hora de pagar a conta, quem paga é ele, não é você. Na hora de quitar a dívida, quem quita não é você, quem quita a dívida é ele. O dia que você chegar, o dia que você fechar, deixa eu dizer, eu e você daqui a um tempo a gente vai partir dessa para uma melhor. E eu espero que você vá para uma melhor. Eu vou. O dia que a gente fechar o olho, e quando você abrir de novo, o que vai te... Quando Deus olhar para você, Ele vai falar assim, olha, você pode entrar aqui, por que você vai poder entrar aqui comigo? Você vai poder viver aqui comigo por quê? O que você vai dizer para Ele? Quando você chegar diante de Deus, o que você vai falar para Ele? Você vai olhar para Ele e falar assim, olha, eu sempre fui um cara bom. Deus vai olhar para você e falar assim, bicho, insuficiente, infelizmente. Não, mas eu fiz tanta coisa boa nessa terra, insuficiente. Não, mas eu peguei tudo que eu tinha, eu dei para os pobres, o problema é seu, insuficiente. Não, mas eu dei a minha própria vida, não era a sua que eu queria. O preço já foi pago. O preço já foi quitado. E eu vou dizer para você daqui a pouco como é que você pega esse negócio. Última coisa. Eu acho isso muito interessante. Ao Senhor agradou Moelo. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele, de Jesus. Sabe o que eu entendo disso, gente? Deixa eu passar rapidinho. O sofrimento de Jesus é eterno. Pastor, Jesus está sofrendo até hoje? Não, a validade é eterna. A validade é eterna. Sabe quando alguém vai revogar o que Jesus fez? Nunca! Isso é tão interessante, se você parar para pensar, você que sempre duvidou do cristianismo, sabe o que é legal? Quando você olha o Antigo Testamento, eu nem vou falar das outras tipos de prática de religiosidade, que são muito parecidas com o que havia no Antigo Testamento. Quando você olha o Antigo Testamento, eles sacrificavam animais para poder ter perdão de pecado, certo? O escritor aos Hebreus diz, o sacrifício de animais nunca perdoa o pecado de ninguém. Aí você fala assim, mas espera aí, pastor, lá no Antigo Testamento as pessoas faziam todos aqueles rituais para serem perdoados, mas agora, cá no Novo Testamento ele está dizendo, aqueles rituais nunca perdoaram ninguém. Que história é essa? Aquilo era à toa? Não, porque aquilo era simplesmente uma sombra do que Jesus faria. Quando Deus olhava aqueles sacrifícios, quando Deus olhava aquilo lá, Ele dizia, meu filho vai morrer, vocês estão perdoados. Deus tinha tanta certeza do que Jesus ia fazer, que Ele colocou lá atrás alguma coisa que fizesse com que eles tivessem uma noção mínima do que Ele ia fazer um dia naquela cruz. Porque eternidade não é tempo, eternidade é condição, eternidade é estado. Jesus morreu na eternidade. Um dia Ele se manifestou e morreu conosco, morreu aqui. Só que esse sacrifício tem valor eterno, de maneira que os que morreram em Cristo estão perdoados, os que estão em Cristo estão perdoados, e os que ainda estarão em Cristo estarão perdoados. E o dia que a gente estiver morando com Deus, sabe quando é que a gente vai poder cair de novo? Nunca, porque o sacrifício de Jesus é eterno. Sabe quando é que na eternidade a gente vai conseguir pecar de novo? Nunca, porque a validade do sacrifício de Jesus é eterno. O dia que a Nova Jerusalém descer do céu e vier para cá, para transformar essa realidade toda, e Deus instituiu o seu reino eterno aqui, o
Os que estiverem com Ele jamais conseguirão sair da presença dEle. Por quê? Porque um dia Ele sofreu no lugar da gente, para que o pecado nunca mais tivesse vez, para que a maldade nunca mais tivesse lugar, para que a gente pudesse viver eternamente com Ele. Ai, irmãos, são 50 tons de sofrimento, porque essas faces de sofrimento só Jesus tem. Só Jesus podia substituir a gente. Só Jesus podia pagar a conta que a gente tinha no vermelho. E só Jesus podia ligar a gente a Deus eternamente e nunca mais a gente sair. Essa é a espiritualidade cristã. É isso que o sacrifício e a vida de Jesus vieram fazer conosco. E aí eu termino dizendo para você simplesmente o seguinte, meu irmão. São 3 coisas para você pensar e praticar. Creia que Jesus te substituiu naquela cruz. Creia que o sofrimento dele foi o seu sofrimento. Uma segunda coisa, creia que ele pagou a sua dívida, para que você se reconciliasse com Deus. Por fim, creia que nada pode separar o amor de Deus, porque o que Cristo fez tem valor literalmente eterno. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho que fazer sacrifício nenhum. Não. Pastor, eu não tenho que passar por nenhum vale do sal. Não. Pastor, eu não tenho que fazer nenhuma campanha. Não. Pastor, vocês não vão botar o gasofilácio aí para fazer oferta. Não. Porque a gente dá o que a gente recebeu de graça. Porque é de graça. Porque não tem que pagar nada. E é por isso que se chama Evangelho da Graça. Porque é para a gente vir e abraçar. Calvino já dizia que fé é abraçar a Cristo. É vir abraçar Jesus. É vir olhar para Jesus e dizer literalmente, eu só creio. Ninguém paga nada para crer. Porque fé é gerada em nós, pelo autor e consumador da fé. Só é preciso crer. Crer que Ele é suficiente. Crer que Ele é eterno. Crer que Ele vive em nós. Crer que Ele vive por nós, para nós e eternamente. Irmãos, a gente termina hoje literalmente falando assim, reflita se você entendeu essa mensagem, reflita se você entendeu literalmente a história da redenção, a história da salvação. Aí eu queria te dar um tempo para você poder orar. Baixa a sua cabeça e nós vamos orar. Eu queria que você pensasse nisso que a gente ouviu aqui hoje. Deus Santo, Deus Eterno, muito obrigado. Obrigado por Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Ainda que a dor dele tivesse sido grande demais, obrigado porque foi no nosso lugar. Obrigado porque Ele nos substituiu. Obrigado porque Ele sofreu. Obrigado porque Ele morreu. Perdão, Pai. Perdão. Perdão pelo erro que a nossa raça cometeu lá no jardim. Perdão pelo erro e a inconsequência que nós cometemos no nosso pai Adão lá. Perdão. Mas obrigado porque o nosso Pai é o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos adotou. O Senhor em Cristo nos chamou. Obrigado. Oh Deus, que vidas que aqui estão continuem se rendendo ao Senhor diariamente. Aqueles que não te conhecem, meu Pai, que o Senhor fale ao coração para que haja simplesmente identificação com Cristo Jesus e nada mais. Que esse Evangelho continue sendo pregado, Pai, até o dia da volta do Santo do Senhor, até o dia da volta de Jesus Cristo. É para a honra e glória desse Jesus, e no nome dele que a gente ora. Amém e amém. Amém.